A Web Rádio Caminho da Paz apresenta Minutos com Hamed. Começa agora o programa Minutos com Hamed na Web Rádio Caminho da Paz. E hoje chegamos no capítulo 34 da obra Renovando Atitudes, intitulado como Velhos Hábitos. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Capítulo 9, item 10 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Hamed nos diz que antes de entrar no assunto, é necessário conceituar que vícios são dependências vigorosas e profundas de uma pessoa que se encontra sob o controle de outras ou de determinadas coisas. Portanto, deve ser considerado como vício não apenas o consumo de tóxicos e de outros produtos de origem natural ou sintética. O conceito é mais amplo. Analisando em profundidade, a gente pode interpretá-lo como atitude mental, que nos leva compulsoriamente à subjugação a pessoas e situações. Muitos de nós aprendemos a ser dependentes desde cedo, dirigidos por adultos superprotetores, que nos imprimiram cliques psíquicos de repressão que se refletem até hoje com mensagens bloqueadoras dentro de nós e que não nos deixam desenvolver o senso de autonomia e de independência também. Outros trazem enraizadas experiências em que foi negada a possibilidade de exercer a capacidade de seleção de amigos e também de parceiros afetivos, em virtude da intervenção de adultos prepotentes. Essa nociva interferência, ou seja, nociva na sua aparência somente, faz com que as pessoas se tornem indivíduos de caráter oscilante, indecisos, assustados e inseguros. Outros ainda, por terem sofrido experiências conflitantes em outras encarnações, ou seja, em outras vidas, em contato com criaturas desequilibradas e em clima de inconstância e desarmonia, são predispostos a renascer hoje com maior identificação com a instabilidade emocional. Dessa forma, entendemos que os fatores que propiciam os vícios e as compulsões ocorrem em ambientes familiares, sociais desarmônicos, dessa ou de outras vidas, onde deixamos as pressões, traumas, coações, desajustes e conflitos se enraizarem de uma forma na gente, na nossa zona mental ou perispiritual. Portanto, os vícios não passam de efeitos externos de nossos conflitos internos. O vício do álcool, sexo, nicotina, jogos diversos são formas amenizadoras que compensam momentaneamente áreas frágeis de nossa alma desestruturada. Aliviam as carências, as ansiedades, os desajustes, as tensões psicológicas e também reduzem os impulsos energéticos
que produzem as insatisfações e o chamado mal-estar interior. Mas a gente não pode se deixar enganar por isso, porque tudo isso não passa de uma mera ilusão. Por isso que Hamed nos coloca aqui que essas sensações de alívio são momentâneas. Então chega um momento, é só naquele momento. Depois disso, todo aquele sentimento de angústia, ansiedade, ele volta, a pessoa volta a sentir. Pode parecer que as opções vício, dependência, disfarcem ou abrandem a pressão torturante. Porém, o desconforto, ele permanece imutável. O álcool e a droga são sedativos ou analgésicos, mas por acarretar gravíssimas consequências, são denominados vícios autodestrutivos. A comida é uma dependência considerada de início vício neutro, para depois transformar-se numa opção de fuga, negativa e profundamente desorganizadora do nosso corpo físico-psíquico. Há manias ou vícios comportamentais tão graves e sérios que nos levam a ser tratados e considerados como pessoas de difícil convivência, ou seja, inconvenientes, como, por exemplo, vício de falar descontroladamente, sem raciocinar, nos desconectando do equilíbrio e do bom senso. Outro ainda, vício de mentir constantemente para nós mesmos e também para os outros, por não querermos tomar contato com a realidade. Vício de nos lamentarmos sistematicamente, nos colocando como vítimas em face da vida, para continuarmos recebendo a atenção dos outros. Vício de nos acharmos sempre certos, para podermos suprir a enorme insegurança que existe em nós. Vício incontido de gastar desnecessariamente, sem utilidade, a fim de adiarmos decisões importantes em nossa vida. Vício de criticar e mal julgar as pessoas, para nos sentirmos maiores e melhores que elas. Vício de trabalhar descontroladamente, sem interrupção, para nos distrairmos interiormente, evitando desse modo os conflitos que não temos coragem de enfrentar. Inquestionavelmente, as chamadas viciações resultam do medo de assumir o controle da nossa vida e, ao mesmo tempo, do medo de nos responsabilizarmos por nossos atos e atitudes, permitindo que eles fiquem fora do nosso controle e também de nossas escolhas. Quaisquer que sejam, contudo, os motivos e a origem de nossos velhos hábitos, devemos nos questionar por que somos dependentes emocionalmente e qual é a forma de nos relacionarmos com essas dependências. Hamed nos deixa alguns itens a ser também observados e que provavelmente nos ajudarão a ser mais independentes, além de capazes de satisfazer nossos desejos e vocações naturais. Ao mesmo tempo, nos permitirão estar junto a pessoas e situações sem nos tornar parcial ou totalmente dependentes delas. Aguçar nossa capacidade de decidir, de optar e de escolher, cada vez mais livre das opiniões dos outros. Combater nossa tendência de ser bonzinhos, ou melhor, de desejar ser sempre agradáveis aos outros, mesmo pagando o preço de nos desagradar. Estimular nossa habilidade de dizer não, quantas vezes forem necessárias. Afinal, dizer não também pode ser um ato de caridade. E dizendo não, a gente acaba desenvolvendo o nosso senso de autonomia,
a fim de não cair nos modismos ou pressões grupais. Estabelecer no ambiente familiar um clima de respeito e liberdade, eliminando relações de superdependência simbióticas, para que possamos ser nós mesmos e deixemos os outros ser eles mesmos. Criar padrões de comportamentos positivos, pois comportamentos são hábitos, e nossos hábitos determinam a facilidade de aceitarmos ou não as circunstâncias da vida. Conscientizar-nos de que somos seres humanos livres por natureza, mas também responsáveis por nossos atos e pensamentos, pois recebemos por herança natural o livre-arbítrio. Cultivar constantemente o autoconhecimento, reforçando nossa visão nos traços de nossa personalidade que já conhecemos, buscando nossos traços interiores que ainda nos são desconhecidos, analisando as opiniões de outras pessoas que, ao contrário de nós, já conhecemos nosso perfil psicológico, aceitando plenamente nosso lado inadequado, sem jamais escondê-lo de nós mesmos e também dos outros, tentando, porém, sempre equilibrá-lo. Meditemos sobre essas ponderações que com certeza nos ajudarão a nos libertar dessas necessidades constrangedoras, podemos assim chamá-las, cujas verdadeiras matrizes se encontram na intimidade de nós mesmos. E vamos agora fazer um breve intervalo e já voltamos com o capítulo 35 da obra Renovando Atitudes, obra psicografada pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto e ditada pelo Espírito Hamed. Até já! E voltamos com o programa Minutos com Hamed. Para quem chegou agora, estávamos refletindo aqui juntos sobre o capítulo 34 da obra Renovando Atitudes, que é intitulado como Velhos Hábitos. Lembrando que esse programa estará disponível no nosso canal do YouTube, juntamente com os demais programas da Web Rádio Caminho da Paz. E vamos dar continuidade aqui com a leitura de um pequeno trecho do Evangelho, selecionado por Hamed. Belo planeta Terra. Ora, da mesma forma que numa cidade, toda a população não está nos hospitais ou nas prisões. Toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo. O homem deixa a terra por mundos mais felizes, quando está curado das suas enfermidades morais. Capítulo 3, item 7 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Realmente, a Terra é um minúsculo grão de areia no imenso cosmo universal. Mundos incontáveis, estrelas de maior grandeza que o Sol, circulam pelos complexos interplanetários, e constelações inúmeras se encaixam em galáxias de milhares de anos-luz. Assegura a ciência que a Via Láctea possui mais de 200 milhões de estrelas espalhadas harmonicamente entre suas nebulosas, e que sua forma espiralada tem uma extensão aproximada de 100 mil anos-luz, para ser percorrida de uma ponta à outra. Vivemos num turbilhão de galáxias e galáxias. Somos viajores do espaço, habitantes do universo em busca da perfeição, e o nosso destino é a felicidade plena. Nosso planeta
é a residência que nos acolhe atualmente. Portanto, amá-lo e protegê-lo é o nosso lema. A Terra tem uma beleza sem igual. É para nós outros encarnados e desencarnados, domiciliados temporariamente neste orbe azulado. O nosso ninho de aconchego e progresso espiritual. Nossa concepção de beleza é ajustada às condições de evolução do planeta. O que vemos e sentimos está sintonizado com o nosso modelo de belo interior. E, por consequente, vislumbramos fora o que somos por dentro. A boca fala do que está cheio o coração, disse Jesus, e nós completamos. Os olhos veem conforme nossa atmosfera interior. É por isso que alguns afirmam: esse planeta é uma prisão. Outros dizem, porém, não, é um hospital. Mais além, outros tantos asseguram: é um belo jardim de paz. Tua casa psíquica determina tua existência. Tua observação focaliza pântanos pestilentos ou fontes cristalinas, serpentes ou pássaros, e assim diriges teu modo característico de ver, conforme teu modelo interior, materializando e evidenciando as coisas ou as pessoas fora de ti mesmo. O mundo moderno coloca o pensamento ecológico como um dos meios para que os homens possam sobreviver no planeta, interrelacionando perfeitamente a flora e a fauna existentes em nosso meio ambiente. Tudo está integrado em tudo. As águas necessitam das plantas e vice-versa. Os animais das florestas e os homens fazem parte desse elo ecológico, não como parte imprescindível, mas como parte integradora. Allan Kardec, um dos precursores do pensamento ecológico desde 1868, refere-se à providência divina como a atenção de Deus para com tudo e todos, definindo-a como a solicitude que está por toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Transcorrido mais de um século, a humanidade continua estudando e observando essa atenção celestial, em que cada ser vivo do planeta se interconecta, sendo todos essencialmente necessários para a manutenção de todos, e aprendendo a ver a vida em suas harmoniosas relações de autoajuda, visto que submetida sempre a uma ação superior e inteligente que a todos provê. Paralelamente, e em razão disso, se os rios e as florestas morrerem, os homens também perecerão de modo parcial. Todos nós somos natureza, somos vida em abundância. Também tu és natureza. E as várias moradas às quais se referia Jesus são hoje, pelo Espiritismo, levadas a outras tantas interpretações de maior compreensão e discernimento quanto ao modo de examinar e analisar a vida no planeta. Ama a Terra, ama a natureza, nosso mundo, nossa casa. E assim termina Hamed, o capítulo 35 da obra Renovando Atitudes. Muita paz a todos e até o próximo programa.